todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Cavalcante, eu sou médico psiquiatra, formado na UFRN, fiz residência na Santa Casa, estou fazendo meu doutorado na Unifesp, onde eu tenho o meu vínculo profissional agora também na emergência psiquiátrica, onde eu sou um dos coordenadores, além de eu atuar também no meu consultório privado. Eu agradeço a confiança e o convite dos organizadores do COMAT. Fico lisonjeado de fazer parte desse evento, ainda mais como médico atleta que sou, né? Então, fico muito feliz de poder contribuir com colegas, né? Colegas médicos, colegas estudantes de medicina e mesmo aqueles outros interessados, profissionais de saúde mental e interessados também nos temas que a gente está discutindo nesse congresso. Eu fui escolhido para falar sobre o burnout. E hoje a gente vai discutir aqui sobre algumas questões relacionadas tanto ao diagnóstico do burnout, como também a como manejar casos do burnout. E já agora no primeiro slide, na capa, eu gostaria de chamar a atenção para o fato do burnout estar se configurando ao longo desses últimos anos como uma epidemia. Então, a gente tem falado muito sobre a epidemia do coronavírus, né, a Covid-19, mas tem uma outra epidemia que está afetando muito a todos os trabalhadores nesse planeta, que é a do burnout. E aí eu pergunto a vocês já de cara, você está se protegendo desse mal? Será que você está se comportando no seu ambiente de trabalho, na sua rotina profissional, de forma a evitar as complicações que o burnout pode trazer? Então, vamos lá viajar um pouco sobre o assunto. Aqui algumas imagens que ilustram muito bem o que a gente vai discutir aqui, né, de profissionais. E como a gente está aqui no congresso médico, eu vou acabar focando mais no ambiente de trabalho hospitalar, né, no ambiente de trabalho onde nós médicos estamos inseridos, né? Então, eu tenho certeza que muitos de vocês já se depararam com cenas parecidas com essa, né, de médicos cansados no plantão, né, se deitando em até leitos de pacientes para descansar, de médicos que precisam respirar fundo antes de ir atender outro paciente no plantão, né, de médicos que acabam cochilando enquanto estão fazendo alguns trabalhos na rotina, porque no final das contas muitos se colocam ali numa posição de herói, né, como se fossem super-heróis, mas infelizmente, diferentemente dos super-heróis, nós não temos superpoderes, nós não somos imbatíveis, nós não somos infalíveis. Então, precisamos tomar cuidado, né, para que a gente acabe não perdendo ainda mais a nossa capacidade de trabalhar num cenário, né, numa rotina que, para a maioria de nós, é uma rotina que exige muito, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, para facilitar ainda mais o entendimento aqui do que a gente vai discutir, eu trouxe uma vinheta do caso de uma paciente chamada Maria. Ela tem 27 anos, é solteira, sem filhos e mora sozinha em São Paulo. Ela trabalha no mesmo hospital há 2 anos já, e há 6 meses o chefe dela foi trocado, e aí ela passou a ser mais exigida, né? Havia um argumento de que ela estava demorando mais do que o esperado para atender alguns chamados lá no hospital para avaliar pacientes internados. Há 4 meses, para completar, uma pessoa da equipe da Maria foi demitida e, como a gente vê muito comumente, não foi reposta imediatamente. Isso fez com que Maria ficasse ainda mais sobrecarregada. Ela teve que dar conta não apenas da função que ela já tinha, como também dar conta de algumas tarefas que a colega fazia, né? E acabou essas tarefas sendo compartilhadas entre o restante dos integrantes da equipe. Maria já estava se sentindo no seu limite, ultrapassando o horário do expediente em alguns dias, e aí isso, né, passou a se tornar uma constante, né? Passou meio que, em vez de extrapolar o horário do expediente em alguns dias, ela passou a extrapolar em vários dias, né? Mesmo quando ela não estava no hospital, continuava conectada, vendo os e-mails, apreensiva com as demandas que chegavam via e-mail e pensando que aquilo ali só aumentava. Ela, para meio que tentar contornar a tensão, ela acabava respondendo os e-mails à noite, já na cama, para não iniciar o dia já com tantas pendências acumuladas. Apesar dessa iniciativa dela, ela não se via livre da tensão em imaginar como seria o dia seguinte, muitas vezes tendo então dificuldade para dormir
porque não conseguia relaxar a contento para isso. Como os dias estavam sendo cada vez mais estressantes, ela já não conseguia mais pensar que o próximo dia poderia ser mais leve, né, mais fácil do que o dia anterior. Ela tendia a um pessimismo. Com isso, ela acabava já chegando ao trabalho tensa. E aí essa tensão, em conjunto com o estresse crescente que o seu chefe também vinha apresentando, contribuiu para o surgimento ali de conflitos, né, de discussões, de divergências cada vez mais frequente entre eles. E aí, devido à posição inferior dela na hierarquia, ela não se sentia à vontade para expressar todo o descontentamento dela com aquela situação. Ela acabava, então, acumulando muitas de suas queixas para que não contagiasse outros membros da equipe e para também não transmitir uma imagem de fraca, né, perante o seu chefe ou perante a outros colegas da equipe. Por dentro, porém, ela parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. O trabalho consumia as energias da Maria de uma forma assim que, mesmo de folga, ela não conseguia mais desfrutar dos momentos com a família e amigos, né? Se isolava cada vez mais com o argumento que estava cansada. Aqui eu faço uma ressalva para mostrar que Maria não conseguia mais ter energia para se colocar em contato com amigos e familiares. Ela já não tinha mais aquela disposição para procurar atividades que poderiam ser leves e poderiam trazer prazer a ela. Mas, quando ela conseguia se colocar nessas situações e se desligar do trabalho, ela conseguia desfrutar bem, ela se sentia bem, se divertia com amigos, com familiares. Ela conseguiu até viajar com a família durante as férias e se sentiu plena, curtindo bastante os passeios sempre exposta. Durante a rotina normal, porém, os dias mais difíceis para Maria eram os domingos, principalmente a partir do final da tarde. Ela começava a ver o final de semana acabar, ela começava a ver que aquela folga, né, já estava para acabar e começava a se sentir tensa com a nova semana que estava prestes a se iniciar. Às vezes ela ficava tão tensa que chegava a chorar e às vezes sentia o coração acelerado, com a pressão no peito, ou aquele desconforto que é de sentir o coração bater, né? De ter palpitações. Com o agravamento da situação, ela foi então incentivada pelo parceiro dela a procurar ajuda profissional. Então, vamos lá, entrar de cabeça aqui no burnout e entender o que é isso, né? Então, a síndrome do burnout, pessoal, ela também pode ser chamada de síndrome do esgotamento profissional. Se a gente fosse traduzir, esse seria o nome dessa síndrome em português. E o burnout, ele não é considerado uma doença, né? Ele é considerado uma condição resultante de um estresse prolongado no ambiente de trabalho, especificamente, que acaba culminando no desenvolvimento de sintomas de exaustão, distanciamento e queda de desempenho. Ah, mas meu pai falou que na época dele ninguém falava nesse negócio de burnout, né? Que isso é uma modinha de agora, né? Afinal, quando que surgiu isso, né? O uso desse termo, pessoal, na área da saúde iniciou-se na década de 70 e aí naquela época foi usado para descrever o estado mental de alguns profissionais que trabalhavam em clínicas de reabilitação para dependentes químicos lá em Nova York. E aí depois, aliás, antes disso, o termo era usado para descrever o estado de alguns usuários de substâncias, né? O termo, então, passou a ser cada vez mais utilizado, principalmente em meios médicos, e aí, ao longo desses últimos anos, o que a gente vê é um aumento cada vez mais preocupante no número de casos de burnout em todos os países, né? E aí, por causa disso, né, por causa dessa maior prevalência do burnout, consequentemente, o interesse por estudar essa condição foi aumentando, mais estudos foram sendo realizados, mas há uma variabilidade muito grande entre os resultados que essas pesquisas trazem, né? Como as definições de burnout mudam muito a depender ali do critério que é utilizado, consequentemente, os resultados, né, que um ou outro estudo trazem acabam sendo inconsistentes e não trazendo ali informações tão precisas para que a gente consiga fazer, por exemplo, um consenso, um guideline, né, de diagnóstico e manejo, né? Uma outra coisa que atrapalha também, aqui no Brasil,
especificamente, como a síndrome do burnout não existe notificação, não exige notificação compulsória, então o Ministério da Saúde não consegue contabilizar com precisão o número de casos, e aí se você não consegue ter, em termos de saúde pública, um entendimento preciso de quanto que aquilo ali está afetando a população, consequentemente as iniciativas do poder público para combater aquilo ali acabam também não sendo tão efetivas, acaba não havendo um estímulo, né? um incentivo tão grande para se abordar o tema, o que é algo bem preocupante face a esse aumento no número de casos. Em 2018, uma empresa chamada ISMA foi contratada aqui no Brasil para fazer uma pesquisa sobre a prevalência, né, do burnout entre não apenas profissionais de saúde, mas empregados em geral, né, trabalhadores em geral aqui no país, e foi constatada que 32% dos empregados aqui no país sofrem de burnout. Isso corresponde, pessoal, a mais de 30 milhões de cidadãos. Só para vocês terem ideia do quanto que o problema vem adquirindo aí magnitudes extremamente preocupantes, né? Se a gente for fazer um ranking internacional, né, de populações afetadas, os brasileiros chegam a ficar na frente de chineses e americanos na questão de prevalência de burnout, perdendo ali dos japoneses, que apresenta, segundo pesquisas aí mais recentes, cerca de 70% da população afetada. Não à toa, também é lá no Japão onde a gente vê uma das taxas de suicídio mais altas que existem no mundo. Policiais, professores, jornalistas, médicos e enfermeiros estão entre as profissões mais afetadas. Então, pessoal, cuidado aí, porque vocês estão no grupo de risco. Ou seja, vocês precisam ter uma precaução ainda maior. Em 2019, o Medscape, ele publicou os resultados de uma pesquisa que foi realizada com mais de 1.800 médicos aqui do Brasil, né, com 38 especialidades diferentes, que responderam anonimamente a um questionário sobre estilo de vida e burnout. E aí eu separei alguns resultados dessa pesquisa para apresentar a vocês e para que vocês tenham um entendimento do quanto que os médicos brasileiros estão em risco, né, de ter uma evolução aí bem negativa dentro do ambiente de trabalho. Então, vejam só, mais de 1/4 dos médicos revelou sofrer de burnout, e a gente vê aqui que 11% dos profissionais relataram sofrer tanto de burnout como de depressão, e 8% relataram sofrer de depressão, né? E aí, dos deprimidos, 1/3 havia recebido o diagnóstico clínico mesmo de depressão. Enquanto os demais, eles se autodiagnosticavam como indivíduos com depressão. E essas condições, né, de burnout e depressão, elas foram mais frequentes em médicos jovens, generalistas e aqueles que trabalham em hospital. E o burnout, ele impacta não apenas o médico em si, mas indiretamente também os pacientes. Segundo a pesquisa, apesar de 36% falar que a depressão não interfere na relação com os pacientes, 1/3 diz que se sente menos motivado para tomar cuidado ali nos registros em prontuários, né? E também menos motivados, menos dispostos a fazer o contato ali com os pacientes, né? No sentido de ter paciência, tolerância, para escutar o paciente, para colher ali uma anamnese mais cuidadosa, né? De fazer uma entrevista mais longa, de ficarem mais atentos ao que os pacientes informam a eles, o que vocês sabem muito bem, quando não é bem feito, pode trazer consequências aí bem significativas, tanto para o paciente como para o médico, tanto a curto como a longo prazo, né? Quanto ao impacto da depressão no trabalho, apesar de 1/4 dos médicos entrevistados relatarem que a depressão não interfere no comportamento deles no trabalho, mais de 1/3 desses médicos relatou que fica menos amigável com funcionários e colegas e ficam também, de novo, menos comprometido ali na interação que há entre os colegas no ambiente de trabalho. Entre outros problemas que foram relatados aí por uma parcela significativa também, como a questão de chegar atrasado no trabalho, de se irritar mais facilmente,
de acabar não conseguindo conter as emoções e expressar ali em ambiente de trabalho, o que é algo que atrapalha bastante ali o trabalho em equipe. E vejam só, 2/3 dos médicos com burnout afirmaram que já sofrem disso há mais de um ano. E 13% destes já cogitaram até em abandonar a medicina, que nós sabemos bem o quanto que é difícil entrar. E aí você pode imaginar também o quanto de sofrimento que um profissional precisa ter para abandonar aquela coisa que ele conquistou com tanta batalha, né? O quanto depois de se doar tanto, né? E aí várias causas foram apontadas pelos profissionais, sendo a principal delas uma remuneração baixa, né? Seguida aí por uma carga horária excessiva e um desrespeito, né, por parte de chefes e outros empregados com quem eles trabalham. Mas vejam só, apesar desse desconforto intenso, apesar de alguns médicos relatarem que já sofrem disso há um ano, metade deles não procura ajuda profissional. E aí, dos que procuram, geralmente, são as mulheres as que mais procuram. É uma coisa que se reflete não apenas aqui no contexto de burnout, mas na questão médica, de saúde como um todo, né? As mulheres elas tendem a reconhecer mais e buscarem mais ajuda do que os homens. Será que os médicos estão subestimando o problema? Será que estão fazendo pouco caso do burnout? Será que eles ficam esperando ali por uma melhora e aí por isso que acabam meio que demorando tanto a buscar ajuda? E aí a principal justificativa que foi apontada por eles nesse estudo foi que eles não procuram ajuda porque acham que os sintomas não são suficientemente graves, né? E aí um outro motivo apontado foi que eles conseguiram lidar com aquilo sem ajuda profissional. É aquela velha história do médico, né? A gente tenta se autodiagnosticar, tenta tratar a nós mesmos, tende a minimizar o problema, afinal de contas, a gente lida com pacientes muito graves, então, o que é grave para a gente, o parâmetro que a gente utiliza, né, para considerar que uma coisa é grave é outro, é um parâmetro diferente do utilizado pela população em geral, então nós acabamos sendo vítimas de algumas armadilhas mentais, né, que são criadas ali ao longo da nossa rotina como médicos, né? E aí, a pesquisa abordou também com esses médicos o que eles viam ali como possível solução para o problema. E aí, o que foi apontado é que a melhor delas seria mudar o local de trabalho e largar a medicina também foi aqui uma alternativa frequentemente respondida, principalmente entre os médicos mais jovens, né? E aí, para tentar contornar, para tentar aliviar o desconforto gerado pelo burnout, os médicos acabam tomando algumas atitudes que não são nada saudáveis, como comer em excesso, o uso de substâncias, né, aumentar o consumo de cigarro, parar de fazer atividade física, ficar mais isolado, né, tipo, diminuir o contato social. Ou seja, são atitudes que não apenas não resolvem o problema, são paliativos bem momentâneos ali. Se você vai comer um doce, você pode ter um prazer com aquilo ali, é por isso que o seu cérebro fez com que você buscasse o doce, porque ele falou, olha, tá tenso demais aqui, chega, vai atrás daquele negócio lá que dá um certo prazer, porque não dá mais. Só que, momentaneamente, aquilo vai gerar um prazer, mas a longo prazo, aquilo está agravando ainda mais o problema, né? Então, é algo aí que vai na contramão do que se espera, né, em termos de manejo para uma condição tão prejudicial. Aí, fora do ambiente profissional, metade dos médicos entrevistados falou que se sente muito bem, extremamente feliz, como o caso, né, daquela nossa paciente citada no início da minha apresentação, a Maria. Enquanto ela estava trabalhando, ela se sentia extremamente tensa, extremamente desconfortável, né? Parecia que ela estava levando sempre uma bola de ferro amarrada no tornozelo dela. Mas quando ela conseguia vencer a barreira para sair daquele isolamento, né, e passar a interagir com o mundo exterior, com amigos, família, etc., ela acabava se sentindo bem, né? Um terço dos profissionais entrevistados se considerou feliz na vida profissional, sendo que o perfil mais feliz
é de profissionais que são homens, né, profissionais mais velhos, especialistas em vez de generalistas, e aqueles que trabalham em consultório em vez de hospital. E aí, falando em médicos atletas, né, que eu acredito que a maioria que seja, quanto à atividade física, pessoal, pouco mais de 6 em cada 10 médicos afirmou que praticam exercícios ao menos 2 vezes por semana. Eu, particularmente, fiquei até surpreso com esse dado. Se eu fosse apostar pelo que eu vejo na minha prática, pelo que eu avalio assim de médicos que convivem comigo, eu também tenho médicos residentes, os quais eu supervisiono, eu diria que essa proporção seria até menor. Então, eu até fiquei positivamente surpreso com isso aqui. Aí, entre os sedentários, a maioria é generalista, jovem, trabalha em hospital. Vocês entenderam aqui, né, que trabalhar em hospital e ser generalista é um perfil aí que traz um risco maior, né, de sofrimento e de desenvolvimento aí de condições como o burnout, por exemplo. Metade dos entrevistados falou que estava tentando perder peso e, obviamente, como esperado, né, principalmente mulheres, né, mulheres sempre estão ali tentando perder peso, digamos assim, eu até brinco com as minhas pacientes, e médicos que trabalham em hospital, né. E aí, veja só, pessoal, 17% dos médicos entrevistados trabalham mais de 60 horas por semana. Isso é o equivalente a você dar um plantão de 12 horas de segunda a sexta. Para nós médicos, muitas vezes isso nem parece ser muito. Afinal de contas, desde a faculdade, nós somos meio que acostumados a cargas ali de trabalho, né? A demandas em cima da gente mais significativas, né? A gente tem um curso em tempo integral e mesmo na faculdade a gente acaba dando plantões também, muitas vezes a gente dá plantões noturnos e aí a gente acaba ficando aí às vezes até mais de 12 horas comprometido com a atividade médica, né? O problema é que com o tempo o acúmulo, né, dessas horas de trabalho acaba meio que cansando o indivíduo, não só fisicamente, como psicologicamente, porque ele acaba tendo que abrir mão de algumas coisas para trabalhar por tanto tempo, de forma que é como se eles não conseguissem se reabastecer a contento para sustentar a carga de trabalho a qual eles se submetem. Pensando na questão do burnout, pessoal, embora já houvesse a condição esgotamento lá na CID-10, agora na CID-11 houve uma mudança no sentido de esse termo burnout passar a ser realmente incorporado na linguagem técnica mesmo, né? E aí, na CID-11, eles passaram a considerar o burnout como uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico. Isso aqui é importante destacar, tá? Então, não entra aqui como burnout aquela condição que surge após uma briga com o chefe, por exemplo, ou aquela condição que surge após você ser desrespeitado por um paciente, após você ser caluniado em ambiente profissional. Essas condições agudas não entram aqui como parte da síndrome de burnout. Tá? Então, importante lembrar disso, que o burnout ele seria resultante de um estresse crônico, né? E especificamente no local de trabalho. Então, se o indivíduo está trabalhando com uma eficiência menor, né, uma disposição menor e o humor dele no trabalho está afetado, mas percebemos que aquilo ali é muito mais por uma condição que ele está enfrentando em casa do que no trabalho, a gente passa, então, a não considerar aquilo como burnout, certo? Então, suponha que o indivíduo está em uma crise conjugal, está brigando com a esposa quase todos os dias, o clima em casa está muito tenso, está pegando fogo mesmo, e aí, por causa disso, ele acaba tendo dificuldade em ambiente profissional. Nessa situação, a gente não passaria a considerar como burnout, ok, pessoal? Isso aqui é importante que fique claro também para todo mundo. E aí,
o burnout, né, é caracterizado, então, por 3 dimensões, segundo a CID-11, que vai passar a ser exigida mesmo a sua codificação, né, em janeiro de 2022. Né? Ela já foi lançada, ela está em revisão, digamos assim, os profissionais estão começando a tentar se adaptar a ela, para que em 2022 ela passe mesmo a vigorar para valer. Então, as 3 dimensões consideradas são sentimentos de esgotamento ou esgotamento de energia, distanciamento mental do trabalho, sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao trabalho e redução da eficácia profissional. Então, em suma, a gente tem o sentimento de esgotamento, aquela questão de cansaço, de você não ter energia. No 2, você tem aquela questão de você estar criando uma certa repulsa do trabalho, você tende a criar estratégias ali de fuga mental do trabalho, é aquilo de você acordar e ficar mais tempo na cama, por exemplo, né? Uma estratégia ali, um mecanismo de defesa seu para não se submeter de novo àquele ambiente hostil para você. E 3, a questão do desempenho, tá? Então, esgotamento, distanciamento e redução no desempenho. E, de novo, né, a CID reforça aqui a questão de estar especificamente relacionada a fenômenos de contexto ocupacional. E aí, como eu falei para vocês lá no início, o burnout não é considerada como uma doença, né? Tanto que, apesar de estar aí, né, na classificação internacional de doenças, ele fica numa seção da CID, que é uma das últimas seções, que é uma seção intitulada como fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com serviços de saúde. Embora a CID se chama Classificação Internacional de Doenças, existem condições lá que não são doenças, como, por exemplo, paciente procurou o serviço médico para renovação de receita, né, que tem uma categoria lá na CID que é mais ou menos isso, certo? Evolução, né? Como que isso vai se desenrolar, né? Como que o burnout vai meio que evoluir após ser diagnosticado, após ser reconhecido. O burnout, pessoal, quando ele se instala, quando o indivíduo continua submetido àquele ambiente que gerou o burnout, ele tende, então, a evoluir para um quadro mais negativo, né, para repercussões ali mais negativas, mais comprometedoras, como, por exemplo, sintomas depressivos e ansiosos. Mas vejam, eu estou falando ainda em sintomas depressivos e ansiosos. Eu não estou falando ainda em depressão e transtorno de ansiedade. E uma coisa que eu também gostaria de reforçar aqui é que é uma coisa assim que se confunde muito, até mesmo outros médicos de fora da saúde mental confundem isso, que não é porque o indivíduo tem sintoma depressivo que ele tem depressão. Para que você tenha depressão, você precisa ter sintomas depressivos e atender a outros critérios, como, por exemplo, critérios temporais e critérios relacionados ao impacto daqueles sintomas na vida do indivíduo. Tá? Então, inicialmente, ele pode apresentar ali alguns sintomas depressivos, como, por exemplo, uma maior desesperança, um sentimento de culpa, uma autoestima reduzida, uma iniciativa também reduzida, uma redução da energia, uma dificuldade em experienciar prazer em questões assim do dia a dia, certo? E alguns sintomas ansiosos, como, por exemplo, uma maior irritabilidade, uma dificuldade para se concentrar, né? Uma maior distraibilidade, alguns sintomas físicos de ansiedade, como sensação de pressão no peito, sensação de sufocamento, taquicardias, tremores, entre tantos outros. E isso, quando não tratado, quando não abordado, pode depois, aí sim, evoluir para a instalação do transtorno propriamente dito, né? Seja um transtorno depressivo, seja um transtorno de ansiedade. E lembrando que, quando eu falo transtorno de ansiedade, eu estou englobando uma série de transtornos, como, por exemplo, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático e por aí vai. E aí, quando
o indivíduo chega nesse estado, né, de já ter ali uma depressão ou um transtorno de ansiedade instalado, aí o tratamento, né, a intervenção necessária para tirar o indivíduo daquela condição, ela fica um pouquinho mais complexa, né? Porque em vez de a gente conseguir reverter aquela situação com abordagens não farmacológicas apenas, aqui, nessa situação do indivíduo já ter depressão ou algum transtorno de ansiedade, é bem provável que a gente acabe tendo que recorrer a esse reforço farmacológico também, né? E aí, como que eu resolvo esse problema então, doutor? Estou lá, não aguento mais o meu trabalho, meu chefe já me encheu, não aturo mais a cara dele. Todo dia de manhã é uma luta para eu sair da cama, a ponto de eu quase chamar um guindaste para me tirar de lá. Quando eu estou no trabalho, às vezes eu tenho até vontade de chorar. Às vezes eu até nem seguro essa vontade e me escondo para chorar sozinho. Já tive pacientes, por exemplo, pessoal, de ir para a escada de emergência para chorar lá no ambiente de trabalho, né? Já tive pacientes de mentir em ambiente de trabalho, né, para conseguir um afastamento, um atestado, né, para conseguir uma certa piedade, digamos assim, dos chefes e por aí vai, tá? Como que eu resolvo, como que eu saio desse buraco, doutor? Primeira coisa, é uma coisa que eu falo para os meus pacientes quase sempre, né? A melhor coisa que eu poderia fazer pelo meu paciente seria resolver os problemas da vida dele. Só que, infelizmente, muitas vezes isso não está ao meu alcance e também muitas vezes nem está ao alcance do paciente. Então, o meu papel como psiquiatra passa a ser então fortalecê-lo para que mais fortalecido, mais ciente do problema, mais esclarecido, ele consiga então resolver o que ele precisa resolver de pouquinho em pouquinho, né, no passo a passo. Aqui, a gente já sabe que a condição ela tem um fator desencadeante bem identificado, que é o trabalho, né? Então, a gente teria, então, que tentar intervir nesse fator, tentar intervir no trabalho. Portanto, né, uma das saídas, né, uma das soluções seria alterar o padrão de trabalho. Como, por exemplo, trabalhar menos, fazer mais intervalos, evitar trabalho extra, equilibrar o trabalho com o restante da vida. É dizer não. Às vezes, pessoal, quando a gente trabalha, principalmente quando a gente trabalha bem, começam a surgir outras oportunidades de trabalho, começam a surgir outros compromissos, às vezes não necessariamente relacionado ao trabalho mesmo, né, a exercer ali alguma função específica, mas, por exemplo, escrever um artigo, escrever um livro, ou montar um protocolo lá para o hospital, fora do seu horário de trabalho. E aí você, muitas vezes, cai naquilo de aceitar. Acho que isso vai ser positivo para mim, acho que isso vai me deixar mais em evidência, acho que isso vai me trazer visibilidade. Mas a partir do momento que você vai aceitando, sem dizer não, de repente você está com um monte de coisas enchendo a sua cabeça a ponto de você não conseguir ter um momento da sua vida de plenitude e de paz, porque você está sempre preocupado com aquela pendência. E aí você fica culpado, você passa a sentir uma culpa quando você está na praia, por exemplo, tomando água de coco e só ouvindo o barulho do mar. Você passa a pensar, putz, estou aqui, eu deveria estar fazendo um monte de coisa que está acumulada. Então, a gente tem que aprender, pessoal, a dizer não. Porque senão, se nós não conseguimos dizer não para os outros, a vida é que vai nos dar uma série de nãos e se a gente não conseguir meio que escolher o que a gente quer fazer, são os outros que vão escolher o que a gente quer fazer e você vai perder a sua liberdade. Seguindo, pessoal, desenvolver habilidades de enfrentamento. O que eu quero dizer com isso? Você, muitas vezes, quando está na situação do burnout, está esgotado a ponto de não ter energia nem para conseguir pensar em saídas, né, em rotas de fuga, em alternativas. Então, essa questão de desenvolver habilidade de enfrentamento é de você ter alguns momentos ali em que você vai meio que visualizar melhor o problema, você vai visualizar melhor o ambiente onde você está envolvido, e aí aqui entram possíveis participações de profissionais, como psicólogos, por exemplo, para fazer reestruturações cognitivas, né? O que é isso, né? Fazer isso que eu estava comentando, né?
há uma técnica de abordagem, de entrevista, que vai fazendo com que o indivíduo passe a ficar ciente de coisas que estavam no automático, de coisas que passaram a ser medulares para ele. Ele passa a fazer aquilo ali de uma forma automática, sem nem tomar consciência, né, de que está fazendo uma coisa que não é saudável, por exemplo, ou de que está fazendo uma coisa que poderia ser feita de uma outra forma muito mais eficiente, mais leve. Tá? Então, estratégia de resolução de conflitos, gerenciamento de tempo também, né? Nós hoje muitas vezes nos vemos escravos do tempo, então a gente passa a viver numa contagem regressiva constante e muitas vezes isso acontece não porque as coisas estão surgindo muito mais do que o tempo que a gente tem disponível, mas porque a gente não desenvolveu ainda uma habilidade para gerenciar melhor o nosso próprio tempo, né? É importante também que os indivíduos em burnout tenham uma boa rede de apoio social, né, por meio de colegas, familiares, que eles consigam desenvolver ali estratégias de relaxamento, como estratégias de meditação, né, que é uma coisa que está bastante em alta ultimamente, principalmente por causa do surgimento de alguns aplicativos que fazem meditação guiada. Então, hoje em dia é muito fácil, você baixa um aplicativo, coloca um fone de ouvido e tem aplicativos realmente muito bons que trazem ali um relaxamento, né? Um bem-estar bem significativo para os pacientes que conseguem se concentrar, que conseguem ter essa iniciativa de buscar tais estratégias. Boa saúde, boa forma, né, a questão da atividade física e desenvolver um melhor autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer melhor, conhecer as suas deficiências, conhecer as suas fraquezas, para que assim, e conhecer principalmente, pessoal, quais os gatilhos, né, para desencadear alguns desconfortos, né? Por exemplo, toda vez que eu vou trabalhar e tenho um compromisso logo depois do trabalho, tipo meia hora depois do trabalho, eu fico já muito mais tenso em ambiente de trabalho, né? Então, reconhecendo esse gatilho, né, você passa então a evitá-lo, né? Pô, eu não vou mais marcar nada que seja muito próximo do fim do meu expediente, porque eu já percebi que quando eu faço isso, eu fico muito tenso, eu fico preocupado se eu vou conseguir sair no horário, né? Eu fico preocupado no trânsito, enfim. E aí, pessoal, pergunta lá da capa dessa apresentação, lá do nosso início. Você está se protegendo desse mal? Você está se prevenindo em meio a essa epidemia do burnout? Ou você está se prevenindo só da pandemia do Covid, né? O seu supervisor sabe que você está esgotado? Você já deixou isso claro? Isso é importante. Você precisa conversar sobre os problemas que você vem enfrentando ali no ambiente de trabalho. Afinal de contas, o seu supervisor, ele quer uma equipe eficiente, ele quer uma equipe que esteja a todo vapor, ele precisa que os componentes daquela equipe ali estejam bem, senão o trabalho como um todo vai acabar entrando em decadência, e, consequentemente, o setor passa a não funcionar mais direito, e aí você tem uma grande bola de neve ali evoluindo, né? Em alguns casos, é necessário uma mudança de setor, às vezes um novo emprego pode ser necessário também. Mas eu não me sinto nada à vontade para pedir demissão, porque eu tenho medo de pedir demissão e não conseguir nada, assim, nenhum outro trabalho. Pessoal, vamos lá. Falando especificamente sobre profissionais de saúde, a oferta de empregos na área de saúde é uma oferta boa, em geral, se a gente comparar com outras áreas profissionais. Falando mais especificamente sobre médicos, essa oferta ela é melhor ainda. Mas eu não vou conseguir um trabalho tão bom quanto esse que eu estou tendo. Eu não quero um trabalho qualquer, eu quero um que me dê um retorno financeiro tão bom quanto esse me dá. E aí você vai ter que fazer algumas perguntas, né? Quanto que valem os seus neurônios? Quanto que vale desculpe, quanto vale estar em paz com a sua família? Quanto vale conseguir chegar à noite em casa e jantar com sua esposa, trocando sorrisos? Quanto vale você ter uma paz ali para poder assistir um filme numa quinta-feira à noite, por exemplo, sem ficar se culpando? Quanto vale você acordar de manhã e não conseguir sair da cama? Então,
São várias perguntas que você tem que se fazer para ver o quanto que é realmente viável ou não você tomar algumas atitudes que a princípio parecem ser absurdas, né? Você está se cuidando bem, você está se alimentando bem, você está fazendo exercícios, você está dormindo bem. Por que você não está fazendo exercício? Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho tantas horas, eu chego em casa cansado, né? Eu não tenho mais um pingo de energia para ir para a academia. Vamos lá. Você, eu acredito que já acordou algumas vezes, ou muitas, a depender de quem seja, sem disposição alguma para ir trabalhar, sem energia alguma para ir trabalhar. Quantas dessas vezes você ficou na cama dormindo e não foi trabalhar? Agora me diga, quantas vezes você se sentiu indisposto para ir fazer sua atividade física? E quantas dessas vezes você foi fazer atividade física? A gente se surpreende com essa pergunta, né? Eu faço essa pergunta às vezes para os pacientes e eles ficam sem jeito até para responder, porque eles percebem o quão injustos que eles são com eles mesmos, né? A gente dá muita importância, né, ao trabalho, porque aquilo ali vai trazer um retorno para a gente. Se a gente não corresponder, a gente vai acabar tendo perdas, né? E a atividade física não traz perdas para você quando você passa ali anos sem desempenhá-la? O quanto que você vai gastar, por exemplo, de remédios, porque você chegou aos 50 anos sem uma saúde boa, né? Sem um estado de saúde bom, porque você não praticou atividade física ao longo dos anos anteriores, né? Quanto que você vai ter que gastar ali para fazer algumas reabilitações, por exemplo, ortopédicas, né? Porque você ficou extremamente obeso com os seus hábitos de vida, porque não queria perder dinheiro no trabalho, né? Trabalhando menos, por exemplo. Lembre-se disso, pessoal. Eu sei que essa plateia aqui é predominantemente de pessoas jovens e vocês estão justamente com uma oportunidade única agora, que é de fazer um investimento a longo prazo, para que lá na frente vocês possam colher não apenas os frutos desse investimento, mas para que vocês também não tenham outros prejuízos pela falta desse investimento, né? Quando que foram suas últimas férias? Vejo pessoas que passam 2, 3 anos sem tirar férias, porque trabalham como autônomos e, como tal, quando tiram férias, deixam de receber, né? Ah, não, eu não posso ficar um mês sem trabalhar, porque se eu ficar um mês sem trabalhar, eu não vou receber, porque eu sou autônomo, trabalho no consultório, né? Eu não tenho férias remuneradas, né? E aí esse indivíduo vai levando, passa ali 1, 2, 3 anos sem férias, até que depois ele começa a perder desempenho, ele começa a perder pacientes, porque ele já não mantém a mesma qualidade, ele começa a perder família, ele começa a entrar num buraco que vai ficando cada vez mais fundo, e aí o que ele mais quer não é nem mais tirar férias, o que ele mais quer é sair do buraco que ele cavou ao longo desse tempo, sem se preocupar com a saúde mental e física deles. O que você está planejando para as suas próximas férias, né? Será que você consegue alguns dias de folga ao longo do ano? Será que você consegue, por exemplo, tirar uma folga e negociar com o seu chefe, né, para que você reponha aquilo em um outro dia, né? Será que você tem banco de horas a ponto de você conseguir fazer um final de semana prolongado? Será que você consegue aproveitar, por exemplo, um feriado que cai numa sexta e tirar sexta, sábado e domingo para fazer uma viagem? Pode ser uma viagem próxima, né? Ou fazer alguma atividade diferente, né? Sair um pouco da rotina. E aí, pessoal, para finalizar, eu deixo para vocês algumas perguntas. Quanto que vale a sua paz? O que você está esperando para tomar uma iniciativa? Você está esperando o quê? Você está esperando um momento em que você não sofra? Você está esperando um momento onde não haja risco? Cuidado, pessoal. Sempre há risco. Não existe risco zero. Se você ficar esperando o melhor momento e considerar que o melhor momento é aquele momento em que não envolve nenhum risco,
você vai ficar numa espera eterna. E as esperas são angustiantes, ou seja, você estará perpetuando uma angústia. Então, às vezes, você está fugindo do sofrimento que é de tomar determinada decisão, mas, na verdade, você está postergando, na verdade, você nem está postergando, você está perpetuando um sofrimento. O sofrimento que você vai ter para tomar determinada atitude, como, por exemplo, pedir demissão, sair daquele emprego, trocar de emprego, ele pode até ser maior do que o sofrimento que você vem tendo no seu dia a dia. Mas o sofrimento que você vai acumular caso você não tome nenhuma decisão é com certeza muito maior do que o sofrimento dali, do momento da decisão. Eu digo que é como se você deixasse de pagar uma coisa à vista para pagar em parcelas a perder de vista com juros exorbitantes. Então, pessoal, às vezes você precisa enfrentar um sofrimento grande agora para não enfrentar um sofrimento muito maior depois. Você tem medo desse sofrimento? Você já tentou algo para sair dessa situação? Você já tentou algo para reverter esse sofrimento? Será que você está precisando de ajuda? Quantas vezes você já tentou? Há quanto tempo você está tentando? Por que você não está tentando? Será que tem alguma barreira aí maior do que você é capaz de retirá-la? Será que não é o momento de você pedir a ajuda de um profissional? Quanto tempo você vai esperar? Lembre-se, o tempo não para e nem volta. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês se cuidem. Eu espero que eu tenha conseguido aqui trazer esse alerta para vocês. Eu espero que a gente veja cada vez mais médicos empenhados não apenas em cuidar da saúde dos pacientes, mas em cuidar deles mesmo, né? Eu espero que eu veja uma geração de médicos mais saudável, uma geração de médicos menos obesos, uma geração com cada vez mais médicos atletas, e é por isso que eu admiro bastante esse movimento dos médicos atletas, porque é mais uma frente aí de incentivo para que a gente mude uma realidade que a gente vem vendo aí nos últimos anos. Então, aqui eu deixo o meu e-mail, caso algum de vocês queira fazer contato. Vocês podem me buscar também no Instagram. Eu estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que tenham surgido durante a minha apresentação. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, cuidem-se.